a pessoa rica de verdade, certo? O rico de verdade é aquele que é dono do seu tempo. Essa é a verdade. O rico de verdade é aquele que é dono do seu tempo. Então, se você consegue controlar o que você vai fazer, quando você vai fazer e por quanto tempo você vai fazer, você é uma pessoa rica. Você é uma pessoa rica. E o que te deixa, né, ter essas condições, essas escolhas, é o dinheiro, né? Então, o seu dinheiro, as suas finanças, vai ajudar você a controlar o seu tempo, a ser dono do seu tempo. Sendo dono do seu tempo, você vai se tornar uma pessoa livre. Bom, então aqui continuamos nossa leitura de Psicologia Financeira do Morgan Russell e entramos no capítulo 19, né, chamado Recapitulando. O Morgan Russell aqui, ele recapitula, né, todos os ensinamentos e os capítulos, né, anteriores. Eu li todos eles. Para saber mais é só seguir aí Lucas Motivacional, ver os últimos vídeos, né? Eu destrinchei todos os capítulos, né, de Psicologia Financeira. Então, se puder dar uma força, curtir, comentar, compartilhar o perfil @Lucas Motivacional vai me ajudar bastante aqui no YouTube e lá no TikTok também. Obrigado. Bom, e aqui ele dá 10 ensinamentos ou 10 dicas para as finanças pessoais, né? Lembrando que durante todo o livro Morgan Russell deixa claro, né, para se tomar cuidado as dicas financeiras dadas por outras pessoas. Inclusive essa é uma das dicas. Mas aqui ele na verdade faz um trabalho de recapitular, né, tudo que ele deixou nos capítulos anteriores. Bom, a primeira dica então que o Morgan Russell traz para as nossas finanças pessoais é: faça um esforço para ser humilde quando as coisas estiverem indo bem, e para se perdoar quando as coisas estiverem indo mal. Bom, essa primeira dica, o Morgan Russell ele explica isso, né? Ele diz o seguinte, abre aspas: respeite o poder da sorte e do risco, e você terá maiores chances de se concentrar em coisas que realmente estão sob o seu controle. Fecha aspas. Aqui, o Morgan Russell ele traz o conceito de sorte e risco, né? Então, fora as coisas que estão sob o seu controle de fato, existe uma parcela de sorte, existe uma parcela de risco ou de azar, certo? Então, quando você vai bem, você não sabe o quanto, né, que a sorte contribuiu para sua caminhada. Então se mantenha humilde. Ah, fui eu que fiz, olha aí os meus resultados. Calma, calma que você não sabe o quanto desses resultados foi por culpa da sorte. E no azar também, se perdoe. Ah, eu fiz tudo errado, né? Olha aí os meus resultados ruins, eu não consigo. Calma que você não sabe também a parcela de azar, né, que contribuiu aí nesse seu resultado. Bom, segundo ponto, segunda dica, né, para as finanças pessoais: menos ego e mais fortuna. Morgan Russell traz aqui, né, ele explica, diz o seguinte, abre aspas: portanto, uma fortuna se cria suprimindo o que você poderia comprar hoje para ter mais coisas ou mais opções no futuro. Então, o Morgan Russell classifica a fortuna como o item mais importante, né, nas finanças pessoais. Então, mantenha uma fortuna. Ao invés de gastar hoje, guarde para turbinar o seu potencial de gastar amanhã. Então, se eu guardo hoje, poupo hoje, eu acumulo fortuna. Por quê? Porque amanhã eu tenho um poder de compra, um poder de gastar muito maior. E é isso que vale, porque é isso que me faz ter o poder de barganhar. É isso que me faz ganhar desconto, é isso que me faz ter mais liberdade, é isso que me faz ter mais controle do meu tempo. Enfim, menos ego, segura a emoção, mais fortuna. Terceira dica das finanças pessoais: administre o seu dinheiro de uma forma que faça você dormir em paz. Então aqui o Morgan Russell explica, abre aspas, mas tomar como base a pergunta: isso me ajuda a dormir em paz? É a melhor orientação universal para qualquer tipo de decisão financeira. Fecha aspas. Aqui o Morgan Russell, muito sabiamente, né, traz o que ele trouxe durante todo o livro, que é cada um sabe, né, como gastar, no que gastar, e cada um sabe o como, o onde, o porquê guardar. Cada um sabe os motivos e as razões, né, pelas quais usa o seu dinheiro. Mas uma das perguntas que pode te guiar é essa: se eu fizer isso, eu consigo dormir em paz depois? Então, se eu guardar, isso vai me deixar mais em paz, mais tranquilo comigo mesmo, do que gastar agora? Se eu gastar agora, isso vai me deixar mais em paz do que guardar para amanhã? Então, essa pergunta vai ser o seu orientador e as respostas vão ser diferentes para cada pessoa, tá? Bom,
quarta dica financeira, né, do Morgan Russell. Abre aspas. Se você deseja se tornar um investidor melhor, a coisa mais poderosa que pode fazer é aumentar seu horizonte de tempo. Aumente seu tempo. Ele explica, abre aspas, faz os capitais pequenos crescerem e os erros maiores desaparecerem, fecha aspas. Muito interessante, né? O que o Morgan Russell quer trazer aqui é, quando você usa o tempo ao favor das suas finanças, do seu dinheiro, isso tende a crescer, isso tende a te proporcionar bons resultados. Então, joga para o tempo, joga com o tempo, certo? Invista a médio e longo prazo, porque isso vai te trazer um retorno muito grande daqui a um tempo. E os seus erros, ao contrário do crescimento de dinheiro, vão ser diminuídos, porque a prática tende a diminuir os erros. E o que é a prática? Fazer a mesma coisa ao longo de muito tempo, certo? Quinta dica ou passo financeiro do Morgan Russell. Abre aspas, não se abale com muitas das coisas que dão errado. Você pode estar errado em metade das vezes e ainda assim fazer fortuna. Fecha aspas. Bom, aqui ele explica, né? Porque, abre aspas, porque a minoria dos fatores é responsável pela maioria dos resultados. Fecha aspas. É interessante esse conceito, né? O conceito de cauda longa. Ou daquele diagrama de Pareto e tudo mais. Enfim, basicamente, as pessoas que acertaram muito na vida financeiramente, né, os ricos, milionários, eles tiveram muitos erros, né? Então não se culpe por ter erros, porque os erros fazem também parte do processo do seu crescimento financeiro. E algum desses erros, né, pode se tornar uma tentativa bem sucedida, porque você aprendeu lá atrás, você tentou de novo, né, de forma ajustada, e aí você acertou. Então, não se culpe pelos erros, contribua, né, para que você tenha mais erros. Isso quer dizer prática, isso quer dizer um potencial, né? Muito provavelmente você vai acertar em alguma hora, né? A sexta dica aqui do Morgan Russell. Use o dinheiro para ter controle sobre o seu próprio tempo. Bom, aqui eu acho que a própria dica, né, deixa claro o que ele quer dizer. Quando você, a pessoa rica de verdade, certo? O rico de verdade é aquele que é dono do seu tempo. Essa é a verdade. O rico de verdade é aquele que é dono do seu tempo. Então, se você consegue controlar o que você vai fazer, quando você vai fazer e por quanto tempo você vai fazer, você é uma pessoa rica. Você é uma pessoa rica. E o que te deixa, né, ter essas condições, essas escolhas, é o dinheiro, né? Então, o seu dinheiro, as suas finanças, vai ajudar você a controlar o seu tempo, a ser dono do seu tempo. Sendo dono do seu tempo, você vai se tornar uma pessoa livre, uma pessoa rica. Sétima dica aqui do Morgan Russell. Seja mais legal e ostente menos. Bom, ele explica, né? Dizendo a seguinte frase, abre aspas. Ninguém fica tão impressionado com as suas posses quanto você mesmo. Você pode achar que quer um carro de luxo ou um relógio caro, mas o que você provavelmente deseja é respeito e admiração. Então, é isso, né? No final do dia, o que o Morgan Russell traz, a ideia é, se tudo é por respeito ou admiração, ou a maioria das coisas é por respeito e admiração, então você não precisa de ostentação para conseguir essas coisas. Talvez uma pessoa legal, uma pessoa empática, vai conseguir muito mais respeito e admiração que uma pessoa que tenha uma Ferrari na garagem, né? Então, a corrida é, no final do dia, por outro caminho, né, para conseguir a mesma coisa. Então, seja legal, ao invés de ostentar. Ostentar te deixa menos afortunado, né? Bom, oitava dica aqui do Morgan Russell. Guarde dinheiro, só guarde. Você não precisa de um motivo específico para guardar. Bom, ele explica aqui em uma frase, diz o seguinte, abre aspas, a vida de todo mundo é uma sequência ininterrupta de surpresas. Ter dinheiro guardado sem um destino específico é uma proteção contra a capacidade insuperável que a vida tem de nos surpreender nos maiores momentos. Fecha aspas. Aqui ele quis dizer o seguinte, você até pode guardar tendo um objetivo claro. Vou guardar para pagar uma conta, vou guardar para comprar um item que eu sempre quis, vou guardar para ter mais liberdade, mais segurança econômica. Mas aqui o fato de guardar por guardar, né, vai te trazer uma certa blindagem contra as surpresas. A vida é surpreendente. Hoje tá bom, amanhã tá ruim,
Hoje tá ruim, amanhã tá bom. Enfim, surpreende todo mundo. Para você se precaver, né? Para se blindar da maioria dessas surpresas que a vida pode te trazer, o dinheiro guardado, né? Pode te proporcionar um escudo contra essas surpresas, principalmente as surpresas negativas. Bom, nono ponto aqui do Morgan Russell sobre finanças pessoais. Faça da margem para imprevistos algo sagrado. Bom, aqui ele quis dizer o seguinte: use a margem de imprevistos. Margem de imprevistos é a diferença entre o que você quer que aconteça e do que muito provavelmente vai acontecer, né? Então, essa diferença, ela se dá por conta de imprevistos, as tais surpresas que a gente falou, né? Então, faça uma margem, certo? Calcule um plano alternativo ou daquilo que você quer, tire um pouco a expectativa, né? E busque a realidade dos fatos. Faça essa margem de imprevistos que muito provavelmente você vai atingir seus resultados, né? De forma mais fácil. Use a margem de imprevisto. A próxima dica aqui do Morgan Russell: evite os extremos das decisões financeiras. Ele explica, abre aspas, os desejos de todo mundo mudam ao longo do tempo. Quanto mais extremas forem suas decisões, mais você pode se arrepender à medida que eles mudam, fecha aspas. Então, em questões de finanças, se mantenha na média. Não utilize, inclusive todas essas dicas são dicas para você se manter na constância, né, da sua caminhada financeira. Os extremos podem te tirar da sua continuidade, certo? Porque hoje você acredita extremamente numa coisa, amanhã não, e você dedicou muitos esforços para aquilo. Quando você está no meio, né, a distância dos extremos é quase a mesma, né? Então isso, né, independente de como você mude a sua mente, e você vai mudar, isso não vai te tirar do jogo. Você vai se manter contínuo, certo? Constante. A próxima aqui: abrace o risco, porque o tempo o recompensa. É aquela ideia, né? O tempo vai te recompensar. Pela prática, pelo conserto dos erros, pelo aprendizado, certo? E o risco, ele também vai ser recompensado. Todo o risco que você correu, muito provavelmente, vai ser pago no futuro. Quem corre mais risco, tem a chance de retorno maior. Essa é a máxima da economia, certo? Bom, próxima dica aqui: defina qual jogo você está jogando. Essa é muito importante. Defina qual jogo você está jogando. Por isso, entenda o seu objetivo financeiro, entenda as metas que você quer alcançar, certo? Entenda o seu plano, entenda a sua vida, entenda os seus contextos, entenda os riscos que você pode correr e os que você não pode correr e siga o seu caminho, certo? Não aceite dicas de pessoas que não estejam no mesmo rumo que você está. Entenda o seu jogo. E, por último, respeite o caos, certo? As coisas mudam, a vida muda, certo? As variáveis estão aí, sorte e acaso existem. Respeita isso, porque é assim que a vida joga. Não é do ponto A para o B, né? Numa linha reta, numa trajetória perfeita, não. Você vai ter quedas, você vai ter saltos, certo? Respeite isso, siga seu plano, foque nos seus objetivos e construa as suas finanças pessoais. Bom, pessoal, peço de novo, por favor, ajuda aí, né? Se você gostou do conteúdo, me segue tanto aqui no YouTube quanto no TikTok. Tem conteúdos muito legais que eu tô lançando diariamente, certo? @lucasmotivacional. Curta, compartilhe, certo? Comente, é muito importante. A gente conversa lá pelo chat. E é isso. Essas foram as posições de hoje.